Que disfarçado milionário surpreende ao receber pedido de casamento de mulher humilhada. Era um dia nublado na cidade e a atmosfera pesava no ar. Mônica caminhava apressada pela calçada, as lágrimas teimando em não sair de seus olhos. O coração ainda latejava com a dor da traição de Kleber, seu ex-namorado. Ela se sentia uma sombra do que foi, devastada e humilhada. Como pude ser tão cega? Pensava, enquanto revivia cada olhar que ele direcionou para aquela outra mulher. Com a mente atordoada, ela decidiu quebrar as barreiras do convencional, numa mistura de desespero e coragem. Chega! Gritou a voz que ecoava dentro dela. Naquele instante, uma ideia maluca surgiu. E se ela fizesse um pedido de casamento a um estranho? A ideia a fez sorrir, mesmo que por um segundo. Estava determinada. Aquela seria uma forma de libertação. E assim, sem saber como, Mônica se viu à procura do homem ideal, em plena rua. Mal sabia ela que o destino tinha algo preparado. Enquanto olhava ao redor, deu de cara com um homem que fazia seu coração acelerar. Era Gabriel, seu primeiro amor da infância. O tempo não havia apagado seu charme. Altura imponente, sorriso cativante e uma aura cheia de mistério. Ele também a reconheceu. Os olhos dele brilhavam com surpresa e um quê de nostalgia. Mônica, as palavras escaparam da boca dele como um sussurro doce. É você, respondeu, a voz tremida de emoção. Lembranças de tardes de verão brincando no parque e promessas de amor eterno inundaram suas memórias. Ele tinha dito que um dia lhe daria um anel. E agora, o que aqueles momentos significavam? Gabriel, agora um CEO de sucesso, tinha sua própria batalha. Ele lutava nas sombras de um relacionamento opressivo com Isabela, sua antiga noiva, que parecia determinada a usar qualquer artifício para controlá-lo. E o seu reencontro com Mônica não passou despercebido. Isabela viu no amor de Gabriel por Mônica uma oportunidade perfeita para manchar sua reputação. Durante um evento público, Mônica viu Isabela tramando. O nervosismo a invadiu, mas uma chama de coragem surge dentro dela. Com a ajuda de Marcos, assistente de Gabriel, ela sabia que precisava agir. O clima estava tenso entre os convidados e os sussurros pairavam no ar. E então, durante a coletiva de imprensa, quando a atenção de todos estava voltada para Gabriel, Mônica tomou seu lugar. O silêncio foi ensurdecedor. Eu sei que você tem um compromisso com Isabela. Mas preciso dizer a verdade. Não posso ficar calada. Eu amo você, Gabriel. A revelação ressoou na sala como um trovão. O escândalo instantâneo tomou conta de todos, chocando os repórteres e espectadores. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Ele estava dividido, preso entre a carreira e o amor que nunca desaparecera. A tensão era palpável enquanto o público murmurejava, esperançoso e ansioso. O que ele escolheria? O que aconteceria agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel não conseguia desviar o olhar de Mônica. O coração dele batia forte, cada pulsação uma lembrança viva do passado. A sala estava em silêncio, como se o tempo tivesse congelado. Todos esperavam sua resposta, mas uma onda de confusão o envolveu. Ele a amava, mas o peso do compromisso com Isabela pesava em suas costas. Mônica continuava com os olhos fixos nos de Gabriel.
O brilho deles refletia uma esperança que nem ela sabia se era real. Eu nunca te esqueci, sussurrou, quebrando o silêncio constrangedor. Kleber não é nada comparado ao que nós tivemos, você sabe disso. Mas nesse instante, Isabela, que estava à porta, se adiantou como um relâmpago. O sorriso que antes era de contente, agora tinha um ar de desespero. Gabriel, você não pode acreditar nela! Isso é loucura! Ela gritou, interrompendo a cena. Por um momento, o choque tomou conta do ambiente. Os repórteres murmuraram, e todas as atenções se voltaram para a mulher descontrolada. Você não entende, Isabela. Gabriel começou, mas Isabela não teve misericórdia. Eu trouxe uma prova, uma evidência que pode destruir tudo. Ela segurou algo nas mãos. Um envelope grande e fininho, como se carregasse o peso do mundo. Gabriel a olhou confuso, e a sala inteira ficou paralisada. O ar do ambiente parecia pesado. Você quer saber a verdade? Eu tenho tudo isso aqui. Isabela abriu o envelope, revelando fotos e documentos. Mônica quase sentiu suas pernas vacilarem. O que era aquilo? A princípio, Gabriel estava apenas cético, mas então ele deu um passo em direção a Isabela, a curiosidade o consumindo. Que tipo de evidência? Ele perguntou, a voz tensa. Isabela, com um sorriso triunfante, espalhou as fotos sobre a mesa, cada uma mostrando Mônica em situações comprometedoras. Havia imagens dela rindo em festas, rodeada de homens, e algumas que pareciam ser de mau gosto, insinuando que ela tinha se envolvido com pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Os murmúrios na sala ficaram mais intensos. Isso é um absurdo! Mônica gritou, sentindo o calor da vergonha subir pelo seu rosto. Essas fotos não representam nada do que sou. Você não pode fazer isso. Ela se virou para Gabriel, buscando um olhar que dissesse que ele ainda tinha fé nela. Mas o olhar dele agora estava mais sério. As informações de Isabela eram como balas disparadas em sua direção. Ele hesitou. Seria possível que tudo aquilo fosse real? As memórias que eles tinham compartilharam estavam sendo ameaçadas por fotos tiradas em momentos de diversão? A dúvida cresceu, enraizando-se em seu coração. Uma coletiva de repórteres começou a gritar perguntas. A situação se tornava insustentável. Gabriel, o que você tem a dizer sobre isso? Mônica, o que aconteceu? O ambiente se transformou em um caos. Os flashes das câmeras piscando como estrelas em uma noite tempestuosa. Gabriel finalmente se virou para Mônica. Por favor, diz que isso não é verdade. O pedido cortou como uma faca. O olhar de Mônica estava cheio de pânico. Ela não tinha respostas. E, de repente, tudo parecia estar desmoronando diante dela. Eu não sei como essas fotos foram tiradas. Mônica estava perdida, a frustração a dominando. Ela queria gritar, queria que todos vissem a verdade, mas o olhar de Gabriel mudou. A expectativa, a confiança, tudo parecia se esvair. Mônica, você precisa explicar isso. Ela sentiu um nó na garganta. A vida estava em um ponto de ruptura. Antes de conseguir responder, uma explosão ecoou fora do prédio. Um barulho ensurdecedor. Vidros quebrando. Pessoas gritando. O clima mudou instantaneamente. A sala foi invadida pelo pânico e confusão. E tudo estava prestes a sair do controle. E no meio daquela bagunça, quando tudo o que Mônica conhecia parecia desmoronar, ela ouviu uma voz familiar gritando seu nome. Era Kleber, e ele estava ali no meio da multidão com um olhar determinado que deixava claro que nada seria o mesmo novamente. O barulho da explosão ainda ecoava no ar, mas o olhar de Kleber queimava na pele de Mônica. Ele estava ali, com um ar de determinação que a fazia sentir calafrios. A sala, que antes fervia de caos, agora parecia congelada. Tudo parecia distante, exceto ele. Kleber? A voz saiu fraca, como se a coragem tivesse se esvaído dela. O tempo havia se dilatado, e o rosto dele, antes familiar, agora trazia um misto de raiva e um olhar que Mônica não reconhecia.
Você pensou que eu ia deixar isso terminar assim? Eu sempre estarei aqui. Ele gritou, atravessando a sala e parando em frente a Mônica. O olhar dele era uma tempestade, uma mistura de emoção contida e rancor. Você realmente se esqueceu de quem eu sou? Os repórteres atordoados capturavam cada segundo. Mônica sentiu os olhos de Gabriel queimando em sua direção, confusos e inquietos. Kleber, por favor, não é hora para isso. Ela estava assustada. O peso da situação a oprimia. Claro que é hora. Você se esqueceu de tudo o que fiz por você? Kleber gesticulou, chamando a atenção de todos como se fosse um espetáculo. Essas fotos, essas histórias, tudo isso foi planejado. Isabela só está usando isso como arma. Um arrepio percorreu a espinha de Mônica. O que você está dizendo? O olhar de Kleber se endureceu. Ele se virou para Gabriel. Ela nunca foi só uma vítima. Você deve saber dos segredos dela. Acha que foi só um acaso ela ter aparecido aqui hoje? Ela está em um jogo e tem mais na história do que você pode imaginar. O murmúrio da multidão cresceu, como uma onda de desconfiança. Mônica sentiu que o chão se abria sob seus pés. Kleber, não pode fazer isso. Eu sou uma pessoa. Mas ele já estava avançando, puxando à tona o segredo guardado. Você acha que Mônica é inocente, Gabriel? Que ela não sabia do que estava acontecendo? Sempre que ela dizia que estava no trabalho, estava se encontrando com outros homens, traindo a confiança de todos. Você é só mais um na lista. As palavras dele eram venenosas, cada sílaba atravessando Mônica como flechas. A sala estava em chamas de nervosismo e choque. Os flashes das câmeras eram como luzes em um palco, revelando cada nuance de dor em seu rosto. Mentirosos! É tudo mentira! Mônica gritou. Por que você está fazendo isso? Não sou assim! Mas a dúvida já tinha sido plantada na mente de Gabriel. E isso a fazia sentir-se enlouquecida. A coletiva, outrora uma busca por verdade e amor, agora era uma arena de acusações e mistério. Isabela, que parecia ter desaparecido, retorquiu, surgindo das sombras. Eu avisei, Gabriel. Você poderia ter me ouvido. Mônica tem um lado obscuro, e Kleber sabe disso melhor do que ninguém. E nesse instante um novo barulho ecoou pela sala. Uma batida na porta fez o coração de Mônica disparar. 2 homens, trajando ternos escuros e rostos impassíveis, entraram rapidamente. Um deles, com um olhar fixo e sério, começou a falar. Desculpem pela interrupção, mas precisamos da atenção de todos. Informação urgente. Mônica, Kleber, vocês 2 estão envolvidos em algo muito maior do que imaginam. Temos que conversar imediatamente. Os olhares se cruzaram, confusos e apreensivos. Mônica engasgou, seu coração batendo na garganta. O que você quer dizer com isso? Que tipo de algo maior? A sala ficou em silêncio, e a pergunta pairou no ar, como um mistério sem resposta. O que mais estava oculto? E afinal, quem era o verdadeiro Mônica e Kleber nesta história de traição, amor e segredos sombrios? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e ninguém sabia onde isso tudo iria parar. A sala ficou em silêncio. O olhar dos repórteres estava fixo nos 2 homens de terno escuro que acabavam de entrar. Um deles, com um semblante sério, avançou até o centro. Precisamos falar com vocês. É urgente. Sua voz era grave, quase ressoando nas paredes. Mônica e Kleber trocaram um olhar cauteloso. O coração dela disparou. Sobre o que estão falando? Mônica perguntou. A voz trêmula. Sobre você e Kleber. O que estão fazendo pode ter consequências muito maiores do que imaginam. O homem olhou ao redor, como se quisesse garantir que estavam a sós e seguros de olhares curiosos. Seu verdadeiro passado está prestes a ser revelado. As palavras dele eram como um eco perturbador. Mônica sentiu um fio na espinha. Que passado? O que você sabe sobre mim? Sua voz saiu quase em um sussurro. Você não faz ideia. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a entregar uma bomba. Kleber,
saiba que tudo o que você e Mônica acharam que tinham superado está prestes a reaparecer. As fotos, os documentos, são apenas o começo. A mente de Mônica girou. O que ele queria dizer? Kleber também parecia confuso, mas o olhar dele estava quase desafiador. Eu não tenho nada a esconder. É tudo uma mentira! Não é só isso, Kleber, disse o homem, agora com um pouco mais de ênfase. Vocês estão conectados a algo maior, uma rede de corrupção. Mônica, você foi recrutada, não foi? O coração de Mônica parou. Recrutada? O que isso significava? Do que você está falando? Eu nunca fui parte de nada, ela protestou, sentindo seu mundo girar. Mas o olhar dele não vacilou. Você não lembra? O dia em que conheceu Kleber não foi aleatório. Você já estava no jogo. Mesmo sem saber. O que parecia amor se transformou em manipulação. Kleber sabia disso e usou você. A revelação o atingiu como uma faca. Kleber estava parado, com o rosto pálido. Isso é uma loucura. Nunca seria capaz de fazer algo assim. Um murmúrio percorreu a sala. Os repórteres sussurravam entre si. Os flashes das câmeras piscavam. Mônica estava paralisada. Que jogo? Que manipulação? O homem se aproximou, os olhos fixos nos dela. Kleber e Isabela estão no centro de uma rede de tráfico de informações. Você foi manipulada para se colocar como isca ou distração, e agora há um alvo em sua cabeça. As fotos! As provas! Mônica gritou. O que você quer dizer com isso? Todas elas foram montadas. Você está sendo usada, Mônica. Kleber está no meio. E Isabela, ela conhece você melhor do que imagina. Está usando você contra o Gabriel e ele nem sabe. Ele pareceu hesitar. A verdade é que vocês podem estar mais conectados do que pensam. Ela é a chave para tudo isso. As peças começaram a se encaixar, não da forma que ela esperava. As memórias de seu relacionamento com Kleber, tão vibrantes e vivas, agora pareciam distorcidas e enganosas. Eu não posso acreditar. Isso é impossível. Ela estava em choque. E ainda assim, é verdade. O homem olhou para Kleber, que estava em silêncio, a expressão de quem sabia mais do que estava disposto a revelar. Gabriel precisa de vocês dois. O que vai acontecer agora é crucial. Se não colaborarem, poderão ser forçados a pagar um preço altíssimo. E Mônica, você pode não sair ilesa disso. O peso das palavras pairou no ar, ameaçador. Mas eu não sou parte disso, Mônica exclamou angustiada. Você precisa escolher agora. Kleber vai ajudá-la ou será que ele é a chave para a sua ruína? A pergunta reverberou na sala, com um eco distante. Mônica olhou para Kleber, confusa. O que ele sabia? A luta interna em seu rosto era palpável. Gabriel observava com a expressão perdida entre o amor e a dúvida. E enquanto as palavras do homem reverberavam, um novo barulho interrompeu o clima tenso. Sirenes ecoaram do lado de fora. O pânico disparou. Mônica percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada e que não havia mais como voltar atrás. O que realmente estava acontecendo? Quem era seu verdadeiro inimigo? E Kleber? Ele ainda era quem parecia ser? O caos ao redor dela era o reflexo do turbilhão em sua mente, e o tempo estava se esgotando. O silêncio na sala ficou mais pesado. O homem de terno escuro olhava para Mônica, seus olhos transmitindo uma urgência que parecia quase palpável. O ruído das sirenes lá fora crescia, misturando-se ao murmúrio nervoso da multidão. Mônica sentia o coração disparar, uma onda de pânico crescendo dentro dela. O que você quer dizer com recrutada? Ela mal conseguia articular as palavras. Escutem, vocês estão em perigo. Isabela não é quem parece, disse o homem, agora ganhando a atenção de todos. Ela está no comando de uma rede muito maior, manipulando tudo ao seu redor. As fotos eram uma armadilha. Como se uma maré de dúvidas tivesse inundado a sala, Gabriel interrompeu com a voz tensa. O que você sabe sobre Isabela? Ele se aproximou, o olhar fixo no homem. Ela não é apenas sua ex-noiva, Gabriel. Ela pode estar por trás de tudo,
Desde o início, afirmou o homem. Mônica e Kleber, vocês têm mais informações do que imaginam. Estão envolvidos em um jogo perigoso, um esquema que envolve muito mais do que só vocês. Um calafrio percorreu a espinha de Mônica. Esquema? Que esquema? O que você está dizendo? O desespero começava a transparecer no tom de sua voz. Nesse momento, um grito cortou a sala. Uma mulher surgiu da multidão, olhos arregalados, totalmente descontrolada. Ela, a Mônica, foi ela quem vazou as informações. Todos se viraram para ver Isabela, com uma expressão que misturava fúria e desespero. As palavras dela caíram como uma bomba. Mônica não sabia como reagir. Isabela, como você pode me acusar assim? O veneno nas palavras de Isabela a atingiu em cheio. Não minta! Você se aproveitou de Gabriel para subir na vida. Todo mundo sabe. Isabela uivou, enquanto um grupo de repórteres a cercava, todos cheios de perguntas. Gabriel estava paralisado, incrédulo. A confiança que ele depositou em Mônica estava agora se desmoronando. Mônica, isso é verdade? Ele a olhou com um misto de desespero e traição. Não! Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não fiz nada. Isabela está mentindo. Mônica se virou para Kleber, buscando apoio. Mas ele estava em silêncio, confuso, observando tudo com um olhar distante. Então o homem de terno interrompeu. Isso não é o que parece. Precisamos agir agora. Ele estava prestes a revelar mais, mas o caos tomou conta novamente. Sirenes se aproximavam, ecoando pelo ambiente. De repente, uma explosão ensurdecedora rompeu o pânico já existente. As luzes da sala piscavam e uma muralha de fumaça entrou pela porta, fazendo muitos se jogarem ao chão. O ar se encheu de gritos e pânico. Mônica, ainda atenta aos olhos de Gabriel, viu o horror refletido neles. Desculpe, ela gritou, sentindo que se ia perder tudo de uma vez. Kleber, agora pálido como um fantasma, empurrou-o atrás de si. Fique atrás de mim! Ele gritou, sem saber que a verdade estava mais próxima do que pensava. E nesse instante, a porta se abriu novamente. 2 homens armados entraram, suas armas à vista, o olhar determinado. Todos vocês fiquem onde estão. É uma operação. A tensão disparou. Gabriel olhou para Mônica. Um misto de terror e uma centelha de esperança na vulnerabilidade que o cercava. É você, Kleber. O que você tem a ver com isso? Um dos homens armados gritou, apontando a arma para ele. A sala congelou, os olhares fixos. Você sabe o que estamos procurando. O choque no rosto de Kleber era evidente. Não sei de nada. O que está acontecendo? A indignação misturava-se à vaidade que ele sempre exibira. Mônica, vendo o desespero de Kleber, se sentiu dividida. O que tinha se desenrolado até ali, uma trama que nunca fez parte de sua vida, foi agora a razão para um verdadeiro pesadelo. E então, um deles gritou de novo. Vamos levá-los todos vocês! Enquanto a confusão assolava a sala, Mônica percebeu que estava no centro de algo muito maior, muito mais destrutivo do que qualquer traição. O que realmente se escondia por trás das faces conhecidas e aquele passado escondido. Quem o controlava? As sirenes aumentaram e o barulho da explosão ainda ecoava em seus ouvidos. Mas a pergunta que encanecia em seu coração era: em quem realmente ela podia confiar? Com um nó na garganta, ela sabia que a história estava só começando. O silêncio na sala ficou ainda mais pesado, enquanto os homens de terno escuro observavam cada movimento. A tensão era palpável. Mônica podia sentir o suor frio escorrendo por entre suas costas. O coração acelerado, como se quisesse escapar pela boca. Ela olhou. Um dos homens fez um gesto brusco, chamando a atenção de todos. Precisamos agir rápido. Eles estão a caminho, disse, com um olhar frenético. A princípio, ninguém entendeu. O que isso significava? Mônica trocou olhares nervosos com Gabriel, desesperada por respostas. E então, a porta se abriu com um estrondo, e um grupo de homens armados entrou.
sua presença imponente e ameaçadora. "Ninguém se mova!" gritou um deles. O clima de pânico se espalhou rapidamente. Como fogo em palha seca, Mônica sentiu suas pernas tremerem. A sala, antes cheia de palavras cortantes e olhares desconfiados, agora era um campo de batalha iminente. "Kleber, o que está acontecendo?" Mônica gritou, sua voz trêmula. Ela sabia que estava no centro de algo monstruoso, mas não entendia o quê. Kleber estava paralisado. "Eu não sei, eu juro." Sua voz soava perdida, e Mônica sentiu um nó na garganta. A confiança que ela tinha visto nele parecia ter evaporado. Os homens armados começaram a revistar a sala, procurando. Um deles se aproximou de Mônica, e ela sentiu seu coração palpitando. "Você é Mônica, certo?" Ele não esperou pela resposta. "Você tem algo que nos interessa. Entrego-lhe 5 segundos para me dizer onde estão os documentos." Ele começou a contar. "Documentos? Que documentos?" Mônica estava em choque. "Do que você está falando?" Kleber perguntou, a voz tremendo. Ele parecia tão perdido quanto ela. "Do seu passado", o homem pressionou. Um olhar rápido passou por seu rosto, como se reconhecesse Kleber. "Eu sabia que você estava envolvido nisso. E você também, Mônica." Uma onda de horror a atingiu. Antes que pudesse responder, o homem estava prestes a completar a contagem. 3, 4, e no último instante, uma explosão ensurdecedora abalou a sala. As paredes estremeceram e o chão parecia se abrir debaixo deles. Mônica caiu e gritos ecoaram por toda a parte. A fumaça tomou conta do ambiente e ela lutava para respirar. Em meio ao caos, viu Kleber se levantar, olhos arregalados. "Mônica, você precisa saber a verdade." A voz dele ecoou em meio ao tumulto. "Isabela, ela não é quem você pensa. Ela me manipulou. Tudo isso é um jogo. Você é parte dele." "O quê?" Algo na forma como Kleber falou soou como um chamado, mas a verdade ainda não estava clara. Antes que pudesse absorver, um dos homens armados a havia segurado, puxando-a para fora do alcance da fumaça. Ela sentiu o frio do pânico descer pela espinha enquanto o caos continuava ao redor. Mônica olhou para trás e viu Gabriel com um olhar de desespero, com a expressão confusa entre o amor e a traição. "Mônica! Não! Não acredite nele!" Ele gritou acima do barulho. Mas, de repente, em meio ao pânico, Mônica ouviu uma risada alta, uma risada que parecia ecoar nas paredes. Era Isabela. "Vocês pensaram que iam escapar assim tão fácil?" Ela apareceu com um sorriso que não combinava com o que estava acontecendo. "Eu sempre soube de tudo. Manipulei vocês da maneira que queria. Agora, as peças começaram a se mover de forma alarmante." Mônica estava em choque. As palavras de Kleber e Isabela martelando em sua cabeça. Afinal, quem eram os verdadeiros vilões de toda essa história? No meio do caos e da fumaça, ela sentiu um tremor profundo e incontrolável. Quando finalmente conseguiu se levantar, uma nova verdade começou a se formar em sua mente. O que se passava entre eles era muito mais complexo e traiçoeiro do que qualquer um imaginava. "Mônica, escolha!" Isabela apontou. E a sala se encheu com a expectativa do público, a adrenalina pulsando como um batimento acelerado. Nesse instante, tudo parecia parar. Um segredo devastador, uma reviravolta chocante. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. E a única certeza que Mônica tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. As perguntas começaram a se formar em sua mente. Quem realmente era Kleber? E o que mais Isabela havia escondido? Mônica respirou fundo, sabendo que a resposta viria mais cedo ou mais tarde. Mas o que custaria a todos? A sala estava em choque. Cada um ali, à beira do colapso. O olhar de Mônica era uma mistura de confusão e terror. Isabela se posicionou, sorrindo como se estivesse aplaudindo a própria atuação.
A fumaça começava a se dissipar lentamente, mas o clima era de guerra. Escolha, Mônica! Isabela gritou exultante, seu olhar irônico cravando-se em Mônica. De que lado você está? Com esse traidor ou com alguém que realmente se importa com você? O olhar dela varria a sala, mas o foco estava em Mônica. Eu não sou traidora! Mônica respondeu, a voz aguda. O coração pulsava forte. Ela queria expor a verdade, mas as palavras pareciam se desvanecer em meio ao caos. O que quer que Isabela tivesse planejado, ela se sentia cada vez mais isolada, como uma peça de xadrez em um jogo manipulado. A verdade, Mônica, é que você pode ter sido mais manipulada do que imagina. O homem de terno escuro ressoou novamente. Você não é só uma vítima. Você é a peça central dessa história. A adrenalina disparava enquanto Isabela riu novamente, mas dessa vez um riso mais cruel. E se te contasse que você sempre esteve na mira? Kleber tinha planos. Planos que envolviam você e Gabriel. Você é a chave para tudo. Isabela parecia desfrutar da reviravolta. Cada palavra cortante. Que planos? Que chave? O que você está dizendo? A mente de Mônica girava, a angústia drenando sua confiança. Então, na frenética confusão, um estalo atravessou o ar. Foi como se alguém tivesse apertado um botão. O coração dela parou. Kleber, que estava atrás dela, fechou os olhos por um breve momento. Em seguida, quando Mônica olhou para ele, viu algo diferente. Uma sombra passou por seu rosto. Mônica, tem algo que você precisa saber. Algo sobre o que aconteceu na nossa história. Ele hesitou, e em um instante sua presença se tornou tensa. Antes que Mônica pudesse responder, duas pessoas entraram correndo na sala. Eram policiais, com expressões decididas. Todos no chão. Um deles gritou, e a sala se encheu de gritos e movimentos desordenados. Mas no meio dessa gritaria, Mônica ouviu algo diferente. Um sussurro familiar. Era uma voz que ela não esperava ouvir. Mônica. A voz era doce, mas forte. Ela virou-se e viu Ana, sua irmã, avançando entre a multidão. O coração de Mônica se despedaçou ao ver o desespero no rosto dela. O que você está fazendo aqui? Sua voz saiu como um desespero comprimido em uma única frase. Ana olhou para Kleber e em um grito disse: Ele não é quem você pensa. Ele está mentindo. E há muito mais em jogo. As palavras foram como um balde de água fria. Mônica ficou sem ar. Como assim? Mônica, por favor, escute-me. Eu não sabia como te contar, mas nosso pai, ele está envolvido nisso tudo. Cada passo que você deu, ele estava supervisionando. Kleber, Isabela, eles estão todos jogando um jogo muito maior e você é a peça principal. O chão parecia se abrir diante de Mônica. O mundo ao seu redor tornou-se um borrão. Os olhares de Gabriel e Kleber agora eram de desespero e incredulidade. Mônica sacudiu a cabeça. Sua mente uma tempestade de emoções e provas reveladas. Não! Isso não pode ser verdade! O pânico encheu o peito dela. Os repórteres estavam atordoados, capturando cada momento. Mônica se virou para Kleber. Você sabia de tudo isso? O que está acontecendo? Kleber hesitou. Não era assim que eu queria que você descobrisse. Juro. Mas naquele instante, algo se quebrou no ar. O olhar de Kleber transbordava angústia, e Mônica percebeu que o homem que ela conhecia tinha se transformado em um desconhecido. Ana, com lágrimas nos olhos, olhou diretamente para Mônica. Eles estão todos te usando, Mônica. Você precisa lutar por você mesma. E é hora de descobrir a verdade. A tensão preenchia a sala, como um ar úmido antes da tempestade. O que mais estava oculto? Mônica sentiu o peso do mundo em seus ombros, e tudo que pensou que sabia sobre os que amava ruía ao seu redor. E se tudo isso fosse uma grande mentira? Isabela gritou triunfante, mas a voz de Mônica ecoou em sua mente.
É verdade! Eu vou descobrir a verdade! As sirenes externas finalmente se tornaram visíveis, e Mônica, entre o medo e a determinação, sabia que o jogo estava apenas começando. Uma sombra pairava sobre ela, mas as peças ainda não estavam no lugar. Quem sou eu realmente? Mônica pensou, enquanto a sala se enchia de confusão, impactada pelas revelações. E, à medida que o pandemônio aumentava, ela se perguntou: quem se tornaria após essa noite? Mônica estava em choque, a mente girando com o turbilhão de informações. O olhar de Isabela e as palavras de Ana estavam ecoando nos ouvidos dela. Uma tempestade mexendo com suas emoções. Então, foi nesse momento de confusão que uma explosão de luz e som irrompeu do lado de fora, fazendo todos se virarem para a porta. A sala inteira ficou paralisada. Mônica viu um grupo de homens surgindo. Não eram os policiais, mas sim homens de uma organização que ela nunca tinha. Eles eram altos, com expressão séria, e um deles segurava um dispositivo no braço que emitia uma luz vermelha pulsante. O clima mudou instantaneamente. Todos no chão! Um deles gritou, e o pânico se espalhou. Mônica viu Kleber se afastar, num gesto involuntário que a deixou nervosa. O que ele estava escondendo agora? Mas antes que pudesse se perguntar mais, um dos homens os cortou com a voz firme. Nós estamos aqui para pegar Mônica e Kleber. Foi tudo organizado. Não adianta fugir. Mônica ficou paralisada. O coração pulsava como um tambor. Pegar? Por quê? A pergunta saiu como um murro. Os repórteres estavam em choque. A cena se transformando em um espetáculo de horrores que ninguém poderia imaginar. Ana se virou para Mônica, sua expressão de desespero se aprofundando. Não escute a eles. É uma armadilha. Mas estávamos todos cercados. Gabriel a olhava horrorizado. A verdade parecia escorregar entre seus dedos. Não é o que parece. Isabela gritou, e o tumulto aumentou, enquanto Mônica tentava juntar os pedaços das informações que estavam se espalhando. Mônica, você não faz ideia. Eles estão aqui por você. Você? Mas antes que Isabela pudesse terminar, um dos homens avançou. Silêncio! Ele mandou, recebendo aplausos constrangidos dos outros. O que você precisa saber, Mônica, é que você foi marcada. Sua vida é uma ficha em um jogo que não começou agora. E os seus amigos? Eles não são quem dizem ser. A sala estremeceu. O olhar de Kleber mudou, como se um peso tivesse sido jogado sobre ele. Você não pode fazer isso, clama Mônica, o pânico pulando dentro dela. Então tudo começou a fazer sentido. Uma verdade ensurdecedora. Uma verdade que estava ali todos os dias e que ela não viu. Kleber não era apenas um envolvido, mas uma peça de algo muito maior, um peão alinhado em um jogo brutal que começou há muito. Cale-se! Kleber gritou, mas Mônica sentiu uma energia diferente nele. O que mais ele estava escondendo? O olhar dele nas fotos, a forma como ele sempre a protegeu e agora isso? Ana se aproximou. Mônica, escute. Você precisa saber a verdade sobre Kleber. Ele estava com Isabela antes de você. E não é só isso. A verdade é que ele é seu irmão. As palavras cortaram o ar como uma faca. Mônica sentiu um frio na espinha, um abismo se abrindo sob seus pés. O quê? Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritava, a realidade se desvanecendo. É verdade! Ele está enredado na mesma teia de manipulação que todos nós. Você tem que acreditar em mim. Ana implorou, os olhos brilhando com lágrimas. Mônica olhou para Kleber, desesperada. Tudo o que pensou que sabia sobre aquele amor, sobre a conexão entre eles, tudo se desfez em fumaça diante de suas mãos. Os homens se aproximaram, prontos para agir. Nós precisamos ir agora! Um deles gritou.
E enquanto Mônica lutava contra a onda de emoções, sentiu uma verdade inegável se cristalizando. Não! Ela gritou, finalmente encontrando sua voz. Se isso é verdade, precisamos descobrir juntos. Mas a conversa logo foi interrompida pelo som de sirenes que se aproximavam, criando uma pressão insuportável. Kleber parecia confuso, sem saber se deveria se afastar ou ficar. Então Mônica percebeu. O jogo nunca teve a ver apenas com trações, mas com segredos enterrados. O que viria agora? Ela sabia que a verdade tinha um custo alto, e diante da sala cheia de olhares atônitos, cada um se deparava com sua própria escolha. Quem realmente era Kleber? O que mais estava oculto? E série de reviravoltas em sua vida apenas começara. Respirou fundo, sentindo o peso do mundo começando a apertar seus ombros. Mônica estava em choque, a mente girando com o turbilhão de informações. O olhar de Isabela e as palavras de Ana estavam ecoando nos ouvidos dela. Uma tempestade mexendo com suas emoções. Então, foi nesse momento de confusão que uma explosão de luz e som irrompeu do lado de fora, fazendo todos se virarem para a porta. A sala inteira ficou paralisada. Mônica viu um grupo de homens surgindo. Não eram os policiais, mas sim homens de uma organização que ela nunca tinha visto antes. Eles eram altos, com expressão séria, e um deles segurava um dispositivo no braço que emitia uma luz vermelha pulsante. O clima mudou instantaneamente. Todos no chão. Um deles gritou. O pânico se espalhou. Mônica viu Kleber se afastar, um gesto involuntário que a deixou nervosa. O que ele estava escondendo agora? Mas antes que pudesse se perguntar mais, um dos homens os cortou com a voz firme. Nós estamos aqui para pegar Mônica e Kleber. Foi tudo organizado. Não adianta fugir. Mônica ficou paralisada. O coração pulsava como um tambor. Pegar? Por quê? A pergunta saiu como um murro. Os repórteres estavam em choque. A cena se transformando em um espetáculo de horrores que ninguém poderia imaginar. Ana se virou para Mônica, sua expressão de desespero se aprofundando. Não escute a eles, é uma armadilha. Mas estávamos todos cercados. Gabriel a olhava, horrorizado. A verdade parecia escorregar entre seus dedos. Não é o que parece. Isabela gritou, e o tumulto aumentou, enquanto Mônica tentava juntar os pedaços das informações que estavam se espalhando. Mônica, você não faz ideia. Eles estão aqui por você. Você é. Mas antes que Isabela pudesse terminar, um dos homens avançou. Silêncio! Ele mandou, recebendo aplausos constrangidos dos outros. O que você precisa saber, Mônica, é que você foi marcada. Sua vida é uma ficha em um jogo que não começou agora. E os seus amigos? Eles não são quem dizem ser. A sala estremeceu. O olhar de Kleber mudou, como se um peso tivesse sido jogado sobre ele. Você não pode fazer isso, gritou Mônica. O pânico pulando dentro dela. Então tudo começou a fazer sentido. Uma verdade ensurdecedora. Uma verdade que estava ali todos os dias e que ela não viu. Kleber não era apenas um envolvido, mas uma peça de algo muito maior. Um peão alinhado em um jogo brutal que começou há muito. Cale-se! Kleber gritou, mas Mônica sentiu uma energia diferente nele. O que mais ele estava escondendo? O olhar dele nas fotos, a forma como sempre a protegeu, e agora isso? Ana se aproximou. Mônica, escute. Você precisa saber a verdade sobre Kleber. Ele estava com Isabela antes de você. E não é só isso. A verdade é que ele é seu irmão. As palavras cortaram o ar como uma faca. Mônica sentiu um frio na espinha, um abismo se abrindo sob seus pés. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Ela gritava, a realidade se desvanecendo. É verdade. Ele está enredado na mesma teia de manipulação que todos nós. Você tem que acreditar em mim. Ana implorou, os olhos brilhando com lágrimas. Mônica olhou para Kleber, desesperada. Tudo o que pensou que sabia sobre aquele amor, sobre a conexão entre eles, tudo se desfez em fumaça diante de suas mãos. Os homens se aproximaram.
prontos para agir. Nós precisamos ir agora. Um deles gritou, e enquanto Mônica lutava contra a onda de emoções, sentiu uma verdade inegável se cristalizando. Não! Ela gritou, finalmente encontrando sua voz. Se isso é verdade, precisamos descobrir juntos. Mas a conversa logo foi interrompida pelo som de sirenes que se aproximavam, criando uma pressão insuportável. Kleber parecia confuso, sem saber se deveria se afastar ou ficar. Então Mônica percebeu. O jogo nunca teve a ver apenas com traições, mas com segredos enterrados. O que viria agora? Ela sabia que a verdade tinha um custo alto, e diante da sala cheia de olhares atônitos, cada um se deparava com sua própria escolha. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Do nada, a porta da sala foi escancarada, e uma figura familiar entrou, seu olhar frio e calculista. Era a mãe de Mônica, a última pessoa que ela esperava ver. Mônica, você não entende. Eu fiz isso por você. Tudo isso foi parte do plano. As palavras dela cortaram mais fundo que qualquer faca. Mônica olhou para a mãe sem acreditar. Você estava por trás de tudo? Você sabia? O desespero na voz dela era palpável. Eu estava tentando te proteger. Kleber, você não é só seu irmão. Você é parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Há segredos dentro de segredos. E a verdade que estamos tentando salvar pode destruir tudo. A última frase ecoou na sala, deixando todos em silêncio, como se o mundo tivesse parado. E enquanto o número da situação subia, o coração de Mônica disparou. O que mais ela não sabia? Qual era o plano maldito que seus pais haviam engendrado para ela? A confusão e o medo se tornaram indescritíveis. Um turbilhão de emoções a atingiu. Se sua mãe era uma das responsáveis, quem mais estava envolvido? Os olhares de Isabela, Kleber e até mesmo Gabriel estavam fixos nela, cheios de perguntas e desespero. Mônica respirou fundo, o peso do mundo sobre seus ombros. A verdade a estava cercando, e as pistas pareciam se entrelaçar de uma forma que ela nem sequer poderia começar a entender. E em meio a essa confusão surrealtiva, a única certeza que Mônica tinha era: tudo estava prestes a mudar, e a batalha por sua vida e por suas verdades estava apenas começando. Mônica sentia o pânico se espalhar pela sala. A expressão de sua mãe parecia uma máscara, uma mistura de desespero e determinação. Mônica, eu fiz tudo por você. Não entendia o que estava fazendo. Aquelas palavras ecoaram com uma força devastadora. Tudo? Tudo isso era um plano? Mônica não conseguia acreditar. A revelação a atingiu como uma onda, a fazendo perder o fôlego. O caos ao redor deles estava em plena ebulição, mas tudo que ela conseguia sentir eram as emoções sendo espremidas dentro dela. Sim, nós temos que sair daqui. Todos vocês agora! Gritou um dos homens de terno Clenched. A urgência em sua voz despertou todos do transe. Mônica olhou para Kleber, buscando respostas, mas ele parecia tão perdido quanto ela. Eu não tô no meio disso, ele protestou, as mãos levantadas como se tentasse se proteger dos olhares. O homem que encarava Kleber apenas balançou a cabeça, como se não houvesse mais tempo para discutir. Então, uma nova explosão de palavras cortou o ar. Mônica, cuidado! Ana gritou, saltando entre ela e os homens. Você não pode confiar neles. Eles vão te usar. O coração de Mônica disparou. O que ela deveria fazer? O pano de fundo do barulho e gritos tornava tudo mais irreal. Mas as vozes de suas amigas e Isabela pareciam seguir um fio de realidade que ela não podia ignorar. Uma verdade começava a se formar. Você realmente acha que eles se importam com você? Isabela snortou, seu olhar frio. Estamos todos em perigo, se não fugirmos agora. Eles querem acabar com todos nós. A pressão aumentava e a tensão na sala parecia prestes a explodir. Mônica respirou fundo.
decidiu que precisava fazer algo. Mas o quê? Mãe, você também está envolvida nisso? Ao perguntar, as palavras saíram como um sussurro trêmulo, mas a força dela soou forte na sala. Eu nunca quis que você se machucasse. Pensei que estava te protegendo. A voz da mãe vacilou e Mônica detectou que havia algo mais oculto. Com a adrenalina percorrendo, ela tomou uma decisão. Vou descobrir a verdade, não só sobre você, mas sobre tudo isso. Os homens começaram a se mover gradualmente, como se preparassem para agir. A multidão estava em um pânico crescente. Enquanto o caos se espalhava, Mônica teve um lampejo de coragem. Eu não sou uma marionete nessa história. Eu vou lutar. A energia em sua voz foi contagiante. Ela precisava que todos a ouvissem. Kleber se aproximou, os olhos fixos nos dela. Você não precisa fazer isso sozinha. Podemos nos unir e descobrir esses segredos. A vulnerabilidade dele estava exposta, e isso fez o coração de Mônica vibrar de uma forma confusa. O amor que sentia era uma corda atada a mais dor do que alegria. Se você for meu irmão, isso muda tudo. O murmúrio percorreu a sala mais uma vez. A pressão estava se intensificando, e o tempo parecia escasso. A dúvida reinou por um momento, mas no fundo, Mônica percebeu que nada poderia mudar o que já estava perdido. Ela precisava encontrar uma saída. Precisamos ir agora, um dos homens disse, cortando o silêncio. O desespero tomou conta, e a última coisa que Mônica viu foi o olhar de Kleber, cheio de uma esperança incerta. À medida que a fumaça começava a clarear, uma certeza tomou conta dela. Eu vou descobrir tudo, cada parte deste quebra-cabeça, e não vou deixar que ninguém me impeça. Mas enquanto a sala se esvaziava rapidamente e eles mergulhavam na incerteza, uma faça cortante de dúvida persistia. Mônica sabia que não seria fácil, mas não imaginava o que mais esse jogo poderia esconder. E agora, queridos amigos, este é o momento de vocês se juntarem a nós. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que vai fazer com que mais pessoas conheçam nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que pode vir a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Devemos mostrar o quão importantes somos para este canal. Sinta o chamado e responda.